14, versículo 23. Que diz assim a palavra de Deus: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. O versículo 24: todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. O versículo que a gente acabou de ler é um versículo muito conhecido por toda a igreja, creio eu, porque é o versículo que diz quando Jesus vem andando por cima das águas e os discípulos se assustam porque a tempestade vem forte, o vento balança o barco deles e creio eu que os discípulos estivessem pensando que eles não iriam conseguir atravessar essa tempestade porque era muito forte. E eu imagino que se fosse a gente que estivesse no barco, a tempestade agitando, a gente também iria ficar com esse mesmo pensamento dos discípulos. E a gente também lê no restante do versículo que vem Jesus andando sobre as águas. E nisso os discípulos começam a ficar assustados, porque não era possível um homem caminhar por cima das águas. E Pedro, ele pede para ir ao encontro de Jesus. E Jesus diz, vem. Só que nisso, quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, ele começa a olhar para a tempestade e começa a ficar com medo e começa a afundar. Só que a Bíblia diz que Jesus só estende a mão e traz Pedro para cima. E o que eu aprendo com isso é que muitas das vezes na nossa vida, quando a gente começa a fazer as coisas para Deus, a tempestade começa a se levantar sobre a nossa vida. O vento começa a agitar e a gente às vezes pensa até em retroceder. Só que o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração e eu queria trazer para vocês que por mais que a tempestade venha sobre a nossa vida, por mais que o nosso barco, apesar do vento, ele comece a balançar, ainda existe o nome de Jesus que anda por cima das águas. Ainda existe Jesus que segura a nossa mão e diz, vem comigo que nós vamos atravessar essa tempestade. Ainda existe Jesus que pega na sua mão e diz, eu não vou deixar você desistir. Você não vai parar. Nós vamos atravessar essa tempestade. Porque o nome de Jesus é maior que qualquer tempestade sobre a sua vida. O nome de Jesus é maior que qualquer tempestade que se levante sobre a sua vida. Essas são as palavras